Tá aí, muito bacana. Obrigada, Raidan, pelas informações. Estamos aqui com o professor Pedro Celso de Araújo, ele que é especialista em trânsito com mais de 12 anos de experiência, vai conversar com a gente, dar dicas importantes, esclarecer algumas dúvidas que os nossos telespectadores têm. Obrigada, professor Celso, por receber o nosso convite, aceitar e vir aqui conversar com a gente. Boa noite, Fabi. Obrigado. Mais uma oportunidade aqui de poder transmitir algumas informações que estão atuais na nova legislação pela PL 23267. A gente aqui agradece a sua presença. Muitos telespectadores, muita gente tem dúvidas em relação à renovação da CNH, né? O prazo foi estendido, como é que fica aquelas pessoas que estão precisando renovar a CNH, professor Celso, a partir de 2021? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Algumas elas não estão operantemente a todo vapor. Né? O Detran não foge à regra. Né? Alguns serviços ainda agendados e mesmo assim pela morosidade, alguns casos lentos ainda para atender uma demanda grande. Então, por essas e outras razões, o CONTRAN tomou várias determinações, inclusive de algumas CNHs, um exemplo, né? Vencida agora em janeiro, né? De 2020. Se vencer em janeiro, não se preocupe, né? Só renove daqui um ano, janeiro de 2021, e sucessivamente. Fevereiro de 2021. Devido a esse momento de pandemia que estamos vivendo agora. Prazo aí. Isso aí foi uma exceção do CONTRAN. Entendi, um prazo bem maior então para o pessoal renovar. Um prazo de um ano. Em relação às multas também, como é que fica essa situação? Também há um prazo estendido para o pessoal que tem algum débito aí, alguma multa? De novidade o que tem sobre multa é com relação ao prazo. Quando a gente fala prazo de multa, seja o seguinte, você for autuado, né, obviamente o agente de trânsito não multa ninguém. O agente de trânsito ele coleta os dados da sua autuação, né? Então, a partir desses dados, ele é emitido para o órgão. O órgão em seguida, executivo, no caso, Polícia Rodoviária, CETRAN ou a própria PM ou DENIT, que são os órgãos fiscalizadores. Tem 30 dias para enviar para a sua residência. O que mudou nessa PL 3267? Se dentro desse prazo de 30 dias não enviar para o seu endereço, cumprindo o prazo, fica isento, ou seja, a multa fica arquivada. E como é que fica a questão da habilitação digital? Muita gente, pela praticidade, né, resolveu aí baixar, já tem, então, disponível essa habilitação digital, né? Ela tem alguma diferença para a tradicional, em caso de ser parada aí pelo pessoal da PRF, pela polícia, pode apresentar sem nenhum problema? E lembrando que é bem fácil baixar, né? É bem fácil baixar. Lembrando que vou voltar a falar novamente do momento que nós vivemos de pandemia, né? A digital, a CNH digital e também o CRLV digital, ele é válido, né? Já é aprovado, já é sancionado. Eu mesmo já parei em blitz aqui, barreiras aqui Imperatriz, e justifiquei a apresentação da minha CNH com o meu celular, né? E com o meu celular apresentei o CRLV. Agora o que acontece? A CNH e o CRLV, para você conseguir baixar, né, você tem que inserir seus dados no Denatran. Só que seu carro ou a sua CNH consta, né, irregularidade, obviamente você não vai conseguir baixar esse aplicativo para você apresentar para as autoridades de trânsito. Primeiro tem que resolver todas essas questões, né, para depois você conseguir realmente baixar. Isso. É porque a gente fala assim normalmente de que alguns policiais, alguns agentes, eles se negam a aceitar esse tipo. É inverídico em defesas da proatividade do trabalho dele, porque eles mesmos sabem que isso é uma aferição legal, né? Foi feita uma tramitação e aprovação. Então, o que acontece? Deve ser algum problema que seja administrativo, né? Relacionado ou a CNH ou o veículo, e não aplicativo. O autuado vai dizer, não aceitou a minha CNH digital, não aceitou meu CRLV digital. Inclusive, eu tenho até aqui no meu aparelho os dois baixados, tudo direitinho. Estava com a situação pendente, que mesmo se fosse a habilitação tradicional, né, ele seria então aí notificado de alguma forma,
e aí ele acaba usando a desculpa de que é habilitação digital, entendi. Isso. Professor Celso, em relação aos exames toxicológicos, houve mudanças aí em algumas categorias, né? O senhor pode explicar para a gente? Houve mudanças, sim, e essas mudanças são válidas, né? Para os profissionais, categoria CDE, a cada 2 anos eles vão passar a fazer esses exames toxicológicos. Eu não falo de que a minha CNH venceu, eu tenho que fazer toxicológico. A mudança é essa. Ou que esteja com a CNH vencida ou não, o toxicológico ele vai passar a ter 2 anos. Claro, né? Vai entrar em vigor em abril de 2021. Tá certo. Agora, o senhor que tem aí uma experiência de mais de 10 anos, já são 12 anos, né, nessa área, quais as causas que o senhor considera mais relevantes para essa questão dos acidentes? A gente tem presenciado inúmeros acidentes aqui, tanto na cidade quanto na BR, aqui em cidades circunvizinhas. Quais fatores o senhor atribui aí maior propensão de acidentes no trânsito, professor? A gente considera em pesquisas que a gente faz relativamente a nível de Brasil, né, a nível de Imperatriz principalmente, a gente vê multas aí de considerações estacionar paralelo a outro veículo, estacionar em cima de calçada, estacionar bloqueando saída de garagem de veículos, ultrapassagem como é que se diz? Passagem proibida, né? em semáforo, né, vermelho. Então, são as autuações comportamentais do próprio condutor. Então, para mim, né, no meu aspecto educativo, dentro do que eu venho estudando, ficaria até assim difícil para mim dizer qual seria mesmo a mudança, né, porque alguns especialistas, né, da área comportamental humana chegam a levar em consideração essas mudanças, ela vem dentro de você mesmo, né? Você tem toda uma Constituição, você tem toda uma lei a seguir, mas poucos deles seguem. Se você perguntar para mim, você já foi autuado? Eu não vou mentir. Já fui autuado em uma velocidade acima de 20%, foi num sensor. Por incrível que pareça, né? 20%, uma multa grave. Para mim foi muito porque eu dei meu dinheiro para o Estado. Sem dúvida nenhuma, dói no bolso de todos nós, né? Dói. Professor Celso, eu quero agradecer. É bom ser sério, né? Sem dúvida nenhuma, o senhor está certíssimo, tem que ser sincero mesmo. Acho que todos nós, em algum momento, já tivemos aí um descuido, né? Eu também já fui multada no trânsito por excesso, de repente, aí, de velocidade em uma área que eu não sabia que tinha os famosos radares móveis, e aí você passa achando que é uma velocidade, é outra, enfim. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui, tá bom? Os esclarecimentos. Dos pontos. O senhor tem mais alguma consideração aí? Pode falar. Eu gostaria de agradecer a presença e finalizar aqui com as pontuações sobre os 40 pontos CNH, né? Se você cometer uma multa gravíssima, né, você fica ali com os seus 30 pontos CNH. Se cometer 2 infrações gravíssimas, você fica com 20, né? E isso, se você não cometer nenhuma infração gravíssima, nem reincidência, você tem 40 pontos. Só lembrando que isso é uma questão de amortização, né? Ou seja, a suspensão se dá com 40 pontos. Para os profissionais renumerados, categoria EAR, de categoria CDE, permanece os mesmos 40 pontos. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela sua presença. Sinta-se convidado para voltar outras vezes, tá bom? Obrigado e